Seguimos aqui no Espaço Online, conversando hoje com o Dr. Marcelo Garcia. Ele é pesquisador do Departamento de Psicobiologia da Unifesp. Estamos falando sobre menopausa, insônia, e eles propõem uma questão interessante para resolver esse problema, que seria a meditação, a plena atenção. O senhor coloca como uma prática, uma atividade alternativa ou complementar para tratamento da insônia na menopausa. Que outros fatores, que outras técnicas poderiam aliviar os sintomas dessa paciente? Inclusive, no primeiro bloco, as nossas internautas citaram uma alimentação adequada para esse período, prática de atividades físicas, um trabalho psicológico também para entender essa fase da mulher, quer dizer, a autoestima, que acaba ficando um pouco prejudicada, a mulher não se sente tão mulher assim. Eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso também. A Unifesp, além da meditação, ela já encaminha pesquisas com resultados muito promissores na área de yoga. Pesquisadores que aplicaram yoga e tiveram um resultado muito interessante com relação também à insônia. Massagem, tuiná, também tivemos resultados muito interessantes com isso. A utilização de fitoterápicos, principalmente a isoflavona, e alguns chás. Tudo isso sempre orientado pelo seu médico, pela sua médica. Ninguém que esteja com sintomas importantes de menopausa deve simplesmente abandonar a alopatia ou qualquer tratamento orientado e começar a praticar sem orientação. Tudo muito bem orientado, muito bem discernido pelo seu próprio médico, numa parceria, onde realmente a alopatia e a medicina complementar podem andar de mãos juntas, uma ajudando a outra. Algumas mulheres optam pelo tratamento de reposição hormonal, alguns médicos preferem fazer isso, principalmente aquelas mulheres que não têm histórico, claro, de câncer de mama na família, enfim, essas optam pela alopatia e reposição hormonal. O que vocês pensam disso? E eu gostaria de saber se as voluntárias que vocês estão recrutando podem estar fazendo uso desse tratamento. É muito interessante. Dentro da pesquisa científica, nós temos que eliminar todos os fatores que podem causar algum tipo de problema com relação ao sono. Portanto, nessa pesquisa específica, e eu posso até dizer praticamente todas as outras, nesse sentido, nós não recomendamos e pedimos para que seja retirado qualquer tipo de suplementação, ou seja, que não seja um remédio, e o próprio remédio caso a pessoa esteja fazendo reposição hormonal. Acontece que a reposição hormonal deve ser guiada pelo seu médico. Portanto, é um fator de exclusão as que fazem uso disso, porque implicaria numa diferença no seu tratamento, algo que eticamente nós não atuamos e nem queremos fazer com que ela pare, porque é importante a reposição através de medicamento, desde que orientado e a paciente seja eleita para esse tipo de tratamento. Mesmo a que usa a isoflavona, que seria um fitoterápico, essa paciente é excluída também do trabalho de vocês? Mesmo a que use isoflavona ou qualquer chá fitoterápico. Uma pesquisa científica, todos os fatores que possam causar algum viés, ou seja, alguma pergunta onde nós não conseguimos entender qual é o mecanismo de ação, pode atrapalhar a pesquisa ou não, nós simplesmente eliminamos, inclusive, os fitoterápicos. Perfeito. Nós temos ainda perguntas de internautas da Jovem Pan Online para o Dr. Marcelo Garcia sobre esse assunto. Eu gostaria que o senhor acompanhasse. Vamos lá. Existe alguma possibilidade de desenvolver algum outro tratamento sem ser o de reposição hormonal? É isso que nós estamos falando agora, quer dizer, existe, né? Existe. Existe possibilidade. E cada vez mais está sendo fomentado essa questão da medicina complementar. Nós notamos uma busca por esse tipo de tratamento de uma forma sincera, de uma forma honesta dos nossos pacientes. E eu acredito que muito em breve é capaz que esse tipo de terapia faça parte do dia a dia dos consultórios médicos, é o que a gente imagina e pretende daqui para frente. O Ocidente se aproxima cada vez mais do Oriente, o senhor percebe isso? Quer dizer, as mulheres orientais, elas têm, claro, mais práticas meditativas, pela própria cultura, elas sofrem menos os efeitos da menopausa do que nós?
Culturalmente, o Oriente ele é treinado a participar mais da integração mente-corpo. A meditação como ciência ancestral, ela vem de mais de 2.500 anos, só que originalmente ligada a tradições religiosas. A nossa pesquisa visa justamente diferenciar isso e, através de artigos científicos, através da medicina baseada em evidências, nós procuramos entender como isso funciona na mulher ocidental, desvinculando totalmente de qualquer aspecto místico ou religioso e, na verdade, incluindo, sim, a ciência com respaldo, a ciência feita de uma forma coerente, forma séria, para que nós possamos mostrar, inclusive para a classe médica, que não participa desse tipo de experiência, né? Eu diria a classe médica mais tradicional, de que é possível, sim, a gente entender esse processo de uma forma muito mais ampla, de que a mente participa do seu corpo muito mais daquilo que a gente possa imaginar. E, portanto, Patrícia, se tratarmos a nossa mente de forma adequada, é possível que o nosso corpo responda de uma forma determinantemente diferenciada. Tudo é uma coisa só, né? Exatamente. Nós temos mais uma perguntinha de internautas para o senhor, vamos ver. Por que durante a menopausa a mulher tem ondas de calor? Basicamente, pela diminuição e ausência dos hormônios. Há um desequilíbrio momentâneo desse sistema endocrinológico e, a partir daí, sintomas vasomotores, que são esses fogachos, acompanhados de muitos outros sintomas, começam a aparecer porque o corpo entende essa diferença. Então, são sintomas e sinais próprios da entrada na menopausa. Inclusive, nesse período, a mulher fica mais vulnerável até a doenças cardiovasculares, né? Tem que ter um cuidado bem especial em relação a isso também, né, doutor? Sempre preconizamos o acompanhamento médico, não só da parte ginecológica, endocrinológica e a parte cardiovascular também. Vamos a mais uma pergunta de uma internauta da Jovem Pan Online. Tem uma idade certa para começar a menopausa? Então, Patrícia, nós realmente, como estávamos conversando, não temos uma idade pré-determinada, pré-definida. Tudo é regido de forma individual, de indivíduo para indivíduo. Existe uma média, onde acreditamos que por volta dos 50 anos, esses hormônios começam a diminuir e a entrada se inicia. O primeiro sintoma é mesmo a suspensão da menstruação? Sim, o primeiro sintoma, na verdade, isso pode aparecer de forma irregular. As menstruações vêm em períodos irregulares. Há sangramento junto com ausência de sangramento. Perfeito. A última perguntinha de internauta da Jovem Pan Online. Vamos lá. O que ajuda a aliviar as ondas de calor, o tipo de alimentação, a qualidade de vida, sem se desesperar, não é? Sem precisar assim, ficar preocupada que é menopausa, que não é menopausa, não é? Aí ela toca num assunto interessante, né? Tudo isso a gente já está falando como aliviar, inclusive a meditação como uma técnica complementar aí para ajudar a mulher nesse período da menopausa. Mas ela fala sem se desesperar. Esse sem se desesperar é muito interessante. Vamos falar dos efeitos psicológicos da menopausa. Tem mulher que fica desesperada mesmo, né? Ou porque entrou cedo demais, ou porque não está aguentando mais não dormir, ou não está aguentando as ondas de calor. Como é que a mulher tem que trabalhar essa autoestima também? É verdade, a pergunta é muito interessante. Cada um tem uma forma de enfrentar esses sintomas, que são muito pessoais. Nós não viemos preparados, né, para que isso aconteça e a gente tem uma forma de agir determinadamente. Todo tipo de alimentação, todo tipo de ginástica, atividade física e postura de enfrentamento positivo da vida favorece não só a que você lide com sintomas de menopausa e também qualquer outro tipo de doença, ela é encarada de uma forma diferenciada na sua vida. Bom, resumindo, a gente tem que olhar para o nosso corpo como um todo, né? Mente, exatamente, corpo, e perceber tudo que está acontecendo de diferente e enfrentar isso de forma saudável, né, doutor? Exatamente. Entendermos que a mente faz parte do processo, ela deve ter um valor muito importante na nossa vida na questão de como nós reagimos frente às situações.
A busca do bem-estar, né, do wellness, que nós comentamos muito hoje, ela é importante com coerência, acompanhado da classe médica, acompanhado de instruções e de uma vontade, uma motivação real de querer com que tudo se transforme em algo positivo na nossa vida. Bom, para a gente finalizar, a mulher que está passando por esse momento difícil, não consegue dormir, tem distúrbios do sono relacionados à menopausa, pode participar desse núcleo de pesquisa proposto pela Unifesp. Quais são os telefones, e-mail, como é que a gente entra em contato com vocês? Pois não, a nossa Secretaria de Pesquisa tem o telefone 2149 0162, 2149-0162, ou pelo e-mail eumedito@bol.com.br, eumedito@bol.com.br. Estamos procurando ainda voluntárias que tenham sintomas de insônia. Eu quero agradecer imensamente aqui a participação do Dr. Marcelo Garcia, pesquisador do Departamento de Psicobiologia da Unifesp. Doutor, muito obrigada pelos esclarecimentos, uma ótima tarde. Eu que agradeço, obrigado, uma ótima tarde. Você, obrigada pelo carinho, pela audiência mais uma vez. Continue conosco aqui na Jovem Pan Online. Jogando em campo,